Estamos chegando às 44. Jesus. E que bom que chegamos até aqui. Felizes somos nós que conseguimos sobreviver a esse mundo maluco aí de fora, né? Graças a Jesus que nos resgatou um dia. Irmãos, como é bom a gente saber que existe um Deus que nos ama e que teve misericórdia da nossa vida, mesmo conhecendo a gente de uma forma que ninguém conhece, sabendo aquilo que há por dentro de nós, conhecendo a gente no nosso íntimo, que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, que sabe a quantidade de pecado que nós cometemos na nossa mente, e mesmo assim Ele nos ama. Eu sou grato a esse Deus, porque eu não merecia estar aqui. Eu não merecia. Você não merecia. Nós não merecíamos. E mesmo assim, Jesus falou: filho, eu te amo. Ele escolheu nos amar, Ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui hoje. Eu fico feliz em saber que Ele me concedeu esse presente hoje. Podia acabar o dia, podia falar assim: eu vou para minha casa agora, eu vou dormir o resto do dia, que o meu aniversário já está pago. Vamos dizer assim, o presente já me foi dado, a oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor a vocês nesse dia. Eu me sinto honrado pela igreja, me sinto honrado pelos pastores dessa casa, por vocês, por todo o carinho dos irmãos. E às vezes eu acabo sendo falho e não consegui nem retribuir metade do que vocês fazem pela minha vida, mas que o Senhor possa retribuir com uma medida sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida de cada um. Amém? Irmãos, sem mais delongas, como diz o velho ditado, abra sua Bíblia comigo na 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida hoje, amém? E eu espero que você esteja com os seus ouvidos muito atentos, para que você não me compreenda mal, amém? 2 Samuel, capítulo de número 17, no verso 1. Irmãos, é um texto um pouquinho longo, mas eu preciso ler ele, para que a gente tenha uma compreensão do acontecimento aqui, tá bom? Texto sem contexto vai virar um pretexto para mim contar uma heresia para você, e não é minha intenção hoje. A minha intenção é que você compreenda o que a palavra de Deus está dizendo, para que ela gere frutos na sua vida, amém? Amém, irmãos? Olha lá, hein? Vocês vão ficar bravos comigo, sim ou não? Não? Amém. 2 Samuel, capítulo de número 17, no verso 1, a epígrafe diz assim: Aitofel e Uzai. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Presta atenção nisso, ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces o teu pai e os teus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado, como uma ursa no campo roubada dos filhotes. Assim do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Agora mesmo está escondido numa caverna ou em qualquer lugar, qualquer outro lugar. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida temerá, pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém,
aconselho com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, e em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não escapará, e nenhum dos homens que com ele estão, sequer um. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastará aquela cidade até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o de Aitofel, pois assim o Senhor ordenará, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para trazer o mal sobre Absalão. Pula para o versículo 23. Vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, selou o jumento e foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém? Depois, se você quiser ler a história toda, fique à vontade, é muito interessante essa passagem da Bíblia, mas pega desde o capítulo 15, lê o 15, o 16 e o 17 inteiro, que você vai compreender melhor tudo o que está acontecendo aqui. Mas eu queria começar essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já recebeu na sua vida um mau conselho? Quem já foi mal aconselhado? Já recebeu um conselho mau aí? Não tenha vergonha de erguer sua mão, não vou perguntar quem foi que te aconselhou não, e se fui eu, já me perdoa. Mas erga sua mão aí se você já recebeu um mau conselho na sua vida. Porque, irmãos, há uma fala que corre o mundo, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Quem já ouviu ou já disse isso? Se você já disse isso, meu irmão, é porque você já recebeu um mau conselho na sua vida, tá? Se você conhece essa fala, provavelmente você já passou por essa situação e não quis erguer sua mão, tá bom? Mas entenda uma coisa, a ótica a ótica bíblica, ela vai ao oposto do que o mundo diz. A Bíblia não diz que conselho, se ele fosse bom, se venderia, mas se dava. Não se dava, mas se venderia. Provérbios capítulo de número 19, no verso 20 e 21, a palavra do Senhor diz assim, olha: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, meu irmão, se você não gosta de receber um mau conselho, ouça conselhos bíblicos, isso vai te fazer bem. Mas vamos voltar aqui para o texto que nós estávamos lendo, que eu queria falar um pouquinho sobre esse homem que nós lemos aqui hoje. É um cara que não é muito falado na Bíblia, né? Quando você fala assim, nossa, quem é Aitofel? A gente ouve falar sobre muitas pessoas. A gente ouve falar sobre Davi, José, Jonas, João, Jesus. A gente ouve falar sobre muita gente na Bíblia, mas é raro nós falarmos sobre Aitofel. Quem já ouviu falar sobre ele? Não? Que bom, que assim nós vamos aprender sobre ele hoje. Aitofel, irmãos, nós precisamos compreender, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre ele, é que ele não era um homem comum. Aitofel era um homem muito sábio. Aitofel era um amigo de Davi, um amigo muito próximo dele. Era um dos seus maiores conselheiros que andavam com ele naquela época. Na época em que Davi era rei, Aitofel era o maior conselheiro. A Bíblia fala que os conselhos de Aitofel era como a própria boca de Deus falando. Isso aí está em 2 Samuel 16, lá no 23. Está assim, ó, olha... O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Então, Aitofel era visto como um homem muito respeitado. Ele não era um homem qualquer. Nós não estamos aqui falando de uma pessoa simples e comum que deu um conselho. Nós não estamos falando de uma pessoa normal que foi lá e deu um simples aconselhamento. Nós estamos falando do conselheiro do rei. Nós estamos falando da pessoa que é próxima a ele, que aconselhava, que direcionava. E acredito eu que
por muitas vezes, deu conselhos muito sábios a Davi, que levou ele com certeza a ter vitória nas batalhas. Conselhos que muitas das vezes aproximaram mais ele de Deus. Conselhos que muitas das vezes o fizeram muito bem. Naquele momento talvez em que Davi chegava cansado e precisava conversar com alguém, isso estou eu parafraseando, não está na Bíblia, mas digo a você, pode ser que ele ia conversar com Aitofel, para ter aquele momento de falar sobre a guerra, sobre a batalha, sobre tudo que eles conquistaram, para agradecer pelos conselhos, falar: olha, obrigado, seu conselho deu certo, a palavra que você me disse foi certeira, nós fomos lá e vencemos, nós conseguimos alcançar o objetivo, Jerusalém está crescendo, está acontecendo tudo, segundo o direcionamento de Deus e aquilo que você tem feito para mim. Mas existe um momento crucial na vida desse homem, existe um momento que é um ponto crucial na vida de Aitofel, que foi um momento em que ele se rebelou contra Davi. Foi um momento em que esse homem, ele se tornou um traidor. Mesmo sendo um homem dotado de muita inteligência, mesmo sendo um homem que carregava em si muito conhecimento, muito contexto de tudo que acontecia, de tudo que passava, em um certo momento da vida dele, ele se tornou um traidor de Davi. E aqui, irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos traz algumas lições muito profundas para a nossa vida. E eu quero falar um pouco com vocês sobre essas lições de hoje. Eu quero me permanecer centrado naquilo que eu anotei, em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para mim não perder o direcionamento daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração no hoje. E a primeira lição que eu consigo extrair desse texto todo, de tudo aquilo, ela se chama o perigo da sabedoria vazia. Aitofel tinha um dom extraordinário. Aitofel possuía um dom que hoje nós chamamos de discernimento. Mas a gente precisa entender que o discernimento, sem o apoio de uma âncora chamada caráter e de lealdade, ela se tornou vazia e destrutiva. Olha o perigo disso, irmãos. Olha o perigo disso que nós estamos falando. Toda a sabedoria, sem uma âncora de caráter e de lealdade a Deus, ela se torna vazia e por fim destrutiva. Aitofel, ele usou a mente brilhante dele, ele usou todo o conhecimento dele, tudo aquilo que ele tinha, para planejar a derrubada e a morte de Davi. Irmãos, presta atenção nisso, isso é muito profundo, fica ligadinho nisso. Só que aí tem um detalhe: Davi era um ungido do Senhor. E Davi, meu irmão, ele também tinha uma grande sabedoria em Deus. Depois você vai entender o que eu estou te dizendo, você vai entender o porquê que ele se levantou e se rebelou contra Davi. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto. Mas ele pega e aconselha a Absalão a cometer um ato, que está lá em 2 Samuel 16, 21, depois você pode ler esse texto se você quiser, mas ele aconselha Absalão a cometer um ato de humilhação pública, ele aconselha Absalão a se deitar com as concubinas de seu pai, diante de toda a população ali, mostrando que, com esse conselho, a mente dele, ela estava aliada a causar um mal, e não a causar o bem, como antes causava a Davi. A mente dele aqui já estava virada. Irmão, a gente precisa se atentar a essas coisas. Nós estamos falando sobre sabedoria vazia, sabedoria sem temor. Nós estamos falando sobre uma sabedoria que não é utilizada para causar o bem, mas uma sabedoria que é utilizada para causar o mal.
Irmão, a gente precisa se atentar a isso na nossa vida, porque qualquer tipo de aconselhamento, qualquer tipo de palavra, qualquer coisa que nós falamos, quando somos motivados pelas nossas razões interiores, pela nossa motivação interior, pode ser que esse conselho não esteja ancorado ao caráter de Deus, mas sim à minha própria vontade, e aí eu estou me tornando desleal àquilo que Deus teria para a vida de uma pessoa, e acabo levando ela para um caminho destrutivo, um caminho sem volta. A gente precisa entender que os planos que Deus tem não são os mesmos planos que nós temos, e quando nós abrimos a nossa boca para falar assim, olha, Deus mandou eu te dizer, eu realmente preciso estar direcionado pelo Deus a qual eu estou falando. Eu não posso pegar simplesmente a palavra do Senhor e usar ela como uma arma para as minhas próprias razões, pelos meus próprios motivos, mas sim para que o nome do Senhor cresça, para que Ele seja glorificado e para que você se aproxime de Cristo, para que a cada dia você se aproxime mais do Senhor. Entenda, irmão, se você tem um chamado na sua vida, e esse chamado é exercer aconselhamentos, cuidado com aquilo que você exerce. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com cada palavra que sai da sua boca, porque você está lidando com vidas, você não está lidando com um boneco, com um brinquedo, você está lidando com muitas pessoas que são escolhidas por Deus por um propósito. Então cuidado com o direcionamento daquilo que você está falando, porque um dia você vai ser cobrado por isso. Entenda, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, para falar nada, mas o que eu estou querendo dizer é, se você está seguindo um direcionamento de Deus, então faça tudo segundo a vontade dEle. Não queira utilizar daquilo que Ele deixou na sua vida, a sabedoria que você tem, para se auto-exaltar, para se engrandecer e mostrar para as pessoas que você sabe o que você faz. Isso não vai te levar para lugar nenhum, a não ser para um caminho destrutivo. Amém, irmãos? Entenda o que eu estou dizendo para você. Primeira lição que eu extraio: a inteligência e o talento, eles são dons de Deus, mas por si só não garantem santidade. Nós podemos ter a cabeça cheia de conhecimento bíblico, mas se o nosso coração estiver cheio de orgulho, mágoa e amargura, a nossa sabedoria será uma ferramenta nas mãos do inimigo. Meu Deus, irmão. Repita comigo assim: a verdadeira sabedoria cristã é aquela que flui de um coração leal a Cristo, e não aquela que apenas impressiona. Você está entendendo o que você acabou de dizer? A verdadeira sabedoria cristã é aquela que flui de um coração leal a Cristo, e não aquela que apenas impressiona. A Bíblia, ela estabelece uma ligação, e essa ligação ela é inseparável entre a verdadeira sabedoria e a obediência ao Senhor. A ideia de ter sabedoria sem obediência é vista na perspectiva bíblica como uma contradição, ou na melhor das hipóteses, como um conhecimento vazio que não produz resultados de vida. A palavra do Senhor nos ensina que o temor do Senhor, ela é a chave. Então o nosso princípio, ela tem que ser o temor do Senhor. O ponto de partida para a sabedoria, segundo as Escrituras Sagradas, é o relacionamento de respeito e referência a Deus, que nos implica em obediência àquilo que Ele tem para a nossa vida. Entenda, irmãos, sem temor do Senhor, sem temer a Deus, não tem como fazer nada. Provérbios 9, capítulo 9, verso 10, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 1:7, a palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Irmãos, a gente precisa ter uma compreensão, que a gente sempre fala sobre isso, mas parece que a gente tem memória curta, a gente se esquece. Porque se não houver temor a Deus na nossa vida, irmão, a gente está partindo de um caminho errado. Sem temer ao Senhor, irmão, temor não é medo, você já sabe disso. Temor é reverência, é profunda obediência, é profunda reverência aos princípios de Deus na nossa vida. Temer a Deus não é ter medo. Existe uma diferença entre medo e respeito muito grande, e a gente precisa entender. Você sabe, quer que eu te mostre a diferença do medo e do respeito? É a coisa mais fácil do mundo. Quando um filho seu estiver do seu lado e ele te desobedecer, você ameaçar e dar uma surra nele, ele vai continuar?
Não vai. Agora, qual que é a diferença entre o respeito? Porque aquilo que ele não faz na sua frente, ele também não vai querer fazer lá, porque ele te respeita. Ah, meu filho na minha frente é um anjinho, vira as costas, virou o giraia. Ele não te respeita. Agora, você pega seu filho, corrige ele aqui perto, chama atenção, educa, ensina. Quando você virar as costas, antes dele fazer alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes. Ele está te respeitando. Talvez na sua frente ele não te respeite por medo do chinelo, né? A tal da Havaianas voadora da mãe é infalível, né? A mira, Daniele tem uma mira de Havaianas que eu vou falar para você, irmão. Faz até curva, já vi a Havaianas dela fazer até curva para acertar. Mas serviu, irmão, deu certo, aleluia, glória a Deus. Até eu se bobear, Havaiana passa voando. Tipo. Agora entenda, brincadeira. Agora entenda uma coisa. O respeito é aquilo que passou pelo processo da Havaianas aqui, e lá na frente já não quer praticar mais o erro. Sabe aquilo que você fala, eu eduquei meu filho, eu ensinei, e quando chegou lá fora, deu certo, ele não praticou as coisas, ele não cometeu os erros. Essa é a diferença entre o medo e o respeito. Entende? E a gente precisa compreender que a vontade de Deus, ela se manifesta na nossa obediência. Sem o princípio, não vai funcionar. Sem o princípio do temor, não vai dar certo. Irmãos, entenda uma coisa, Deus quer usar a tua vida. Deus quer mas desesperadamente usar a tua vida. Mas se você não começar a manifestar o temor do Senhor na tua vida, em todas as suas atitudes, vai ficar difícil, porque Ele vai te usar da mesma maneira, só que você vai tomar um direcionamento que não condiz aquilo que Ele tem para a tua vida. E aí lá na frente, o caminho se torna destrutivo. O caminho vai ser destruição, não adianta, irmãos, não adianta. Quer ser usado por Deus, irmãos? Começa praticando o temor do Senhor. Começa orando, jejuando, buscando direcionamento, praticando as disciplinas espirituais na sua vida. Começa buscando ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Começa buscando ao Senhor antes de qualquer coisa do teu dia. Irmão, a gente não se preocupa de buscar o direcionamento de Deus para as coisas que nós fazemos. Nós só queremos simplesmente fazer. Ah, eu tenho 40, 50, 100 anos de igreja. Eu não preciso mais consultar a Deus, porque eu já sei o que fazer. Está errado. Se você algum dia na sua vida deixar de buscar a Deus para qualquer coisa que você vai fazer, você não está fazendo segundo o direcionamento dEle. E aí é segundo as suas próprias mãos, segundo as suas próprias razões. E aí nós temos um problema sério. Porque depois sabe o que vai acontecer, irmão? Desculpa o palavrado, mas você vai quebrar a cara. Aí as coisas não vão fluir, você vai ficar patinando na sua vida. Você vai dar um passo para frente, 2 para trás. Porque você deixou de buscar o entendimento do Senhor para aquilo que Ele quer que você faça. Irmãos, quando você vai para o teu trabalho, você não tem um direcionamento no teu trabalho. Você não tem uma rotina de trabalho. Você sabe o que você tem que fazer. No seu relacionamento, você sabe o que você tem que fazer. Então como é que eu quero servir a Deus sem saber o que Ele quer de mim? Não tem como, irmãos. Vai dar ruim. Vai dar ruim, viu? Fala para a pessoa do seu lado, ó, vai dar ruim. A Bíblia fala em Provérbios 1, 7, no 15:32, quem despreza a sabedoria e a instrução é chamado de insensato e louco. Você está entendendo, irmãos? Lá na frente a pessoa vai falar, esse cara é maluco. O que esse cara está dizendo? Esse cara não quer sequer estar buscando um direcionamento de Deus. E está falando que é Deus que está fazendo. Ai. Sabedoria não é apenas conhecimento, irmãos. É prática. A Bíblia critica veementemente aqueles que têm conhecimento, mas falham em colocar esse conhecimento em prática. Ou seja, em obedecer. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós nos tornamos ouvintes esquecidos. Livro de Tiago, capítulo 1, 22, a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Ele é um dos mais diretos quando nós tratamos desse assunto, porque ela nos orienta a não ser apenas ouvintes, mas praticantes. E nós temos esse dom, irmãos. Nós cumprimos um protocolo perfeito, nós cumprimos toda a nossa rotina. Nós saímos da nossa casa, acordamos, viemos para o culto, nós vamos agradecer a Deus nas nossas orações, nós vamos fazer todo o nosso papel de bom cristão, mas muitas das vezes nós acabamos esquecendo de praticar aquilo que nós ouvimos dentro do culto. Como será que a nossa vida realmente estaria se nós colocássemos em prática cada palavra que foi ministrada aqui?
Como será que nós estaríamos se realmente nós pegássemos tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que nós ouvimos que vem de Deus, porque a palavra é direcionada por Deus, e colocássemos na nossa vida? Aonde nós estaríamos hoje se nós realmente dessemos ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração? Quem seria você em Deus se você tivesse ouvido os bons conselhos que são direcionados por Deus? Aonde você estaria hoje? Quem seria você diante de Deus? Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Segunda lição que nós extraímos aqui: o preço oculto da mágoa não resolvida. Ai, ai, ai. Agora nós vamos entender um pouquinho. Existem muitos estudiosos bíblicos, irmãos, e eu pesquisei antes de estar trazendo esse conteúdo para vocês. Eu fui atrás de entender essa revolta no coração desse homem. Por que ele, sendo um grande amigo de Davi, quis trair Davi, deu um mau conselho, quis matar Davi, quis acabar com Absalão, fez com tudo. O que aconteceu? Quem era esse homem? Segundo a palavra, segundo os estudos, a revolta de Aitofel, ela não foi motivada apenas por fins políticos ali contra o reino, por querer ocupar um cargo, nada disso. Aitofel, provavelmente Aitofel, ele era o avô de Batseba. E aí o que acontece? Ele estando próximo de Davi, ele vê ali acontecer toda aquela situação entre Batseba e Davi e Urias. E ele, por ser avô de Batseba, ele se revolta de uma certa forma. Ele deixa crescer isso no seu coração, porque ele viu Davi seduzir a sua neta, sendo ela casada com Urias, e Davi intenta contra a morte de Urias. Ele acompanhou toda essa situação, toda essa arquitetura construída. Então entenda, nós não estamos falando de uma pessoa comum realmente, nós estamos falando do provável avô de Batseba, do cara que estava ali do lado de Davi, que era um conselheiro dele. E talvez por ver toda essa situação, o seu coração se doeu, guardou entre si uma mágoa, e essa mágoa não foi resolvida. Não era bem mais fácil se ao invés dele guardar essa mágoa no coração dele, ele tivesse chegado em Davi e conversado com ele, já que ele tinha todo esse acesso? Não era bem mais fácil ele chegar até Davi e falar: olha Davi, você cometeu um erro? Mas não, ele guardou essa mágoa no seu coração. Ah, irmão, ele ficou ali carregando esse ressentimento. E nós estamos falando de um homem que era muito sábio. Nós não estamos falando de um homem comum. Lembra que nós falamos no começo? Era um homem que quando abria a boca, as palavras eram segundo o direcionamento do Senhor. Não é um homem comum. Meu Deus, irmão, eu vejo isso aqui, e eu consigo ver o veneno de uma mágoa mal resolvida. Isso não está no texto, mas eu consigo enxergar o que o veneno de uma situação mal resolvida pode gerar no nosso coração. Até que ponto nós podemos chegar quando nós carregamos um ressentimento no nosso coração e não temos coragem de resolver? Sabe aquele negócio da gente viver por aí destilando o nosso veneno por causa das nossas dores, sem se preocupar que quando a gente faz isso, a gente machuca quem a gente está falando também? Olha onde foi parar toda essa situação, pastor, por causa de um ressentimento que ele guardou no seu coração, por causa de uma mágoa não resolvida. Foi terminar na própria morte dele. Então, peraí, o ressentimento não fez mal apenas para quem estava perto, mas quem sofreu o mal maior foi ele, que acabou se enforcando. É um dos únicos relatos bíblicos do Velho Testamento sobre um suicídio, sobre um enforcamento. Você está entendendo que uma pessoa que era cheia de Deus, cheia da palavra do Senhor, que falava palavras maravilhosas, dava ótimos conselhos, por causa de uma mágoa que guardou no seu coração, acabou chegando ao fim trágico da morte? Irmãos, pelo amor de Deus, para de carregar mágoa no seu coração. O Senhor nos convida hoje a limpar o nosso coração de toda mágoa. O Senhor nos convida hoje a pegar essa mágoa que a gente carrega dentro de nós e jogar fora, irmão. Esquecer, tirar isso da nossa vida. Que fim que nós vamos ter carregando essa mágoa, esse ressentimento de um irmão que nós carregamos no nosso coração? O que isso, irmãos, isso está fazendo mal, é para você. Sabe por quê? Porque talvez a pessoa,
a qual você diz que te ofendeu, nem sabe que ela fez, mas você fica remoendo no seu coração que você está machucado, que você está ferido, e espalha tudo isso para todo mundo. Irmãos, isso está fazendo mal, é para a sua vida, não é para a vida do próximo, é para você mesmo. E se o fim desse homem, que era muito sábio, acabou sendo a morte, imagina o que vai acontecer conosco. Você está entendendo, irmão? Irmão, não carregue mágoa no seu coração. Limpa o seu coração, tira isso de dentro de você. Se você tem a oportunidade hoje, irmão, de tirar isso do seu coração, de dar um abraço numa pessoa, pedir perdão para ela, faça isso, mas não continue carregando nenhum tipo de ressentimento no seu coração. O ministério de Jesus não é baseado em ressentimento, mas baseado em amor, baseado em perdão. Quando Pedro pergunta para Jesus: pastor, quantas vezes eu devo perdoar? Uma vez? Não, perdoa 7. Não, quantas? 70 vezes 7. Irmão, perdoa, estenda sua mão. Se a pessoa não tem coragem de perdoar, vai você, peça perdão, mas pare de carregar mágoa no seu coração, se limpe disso tudo. Isso está te matando aos poucos e você não está percebendo. Está fazendo mal para você, não é apenas para outra pessoa. O maior interessado em perdoar é quem pede o perdão, não é quem recebe, irmão. Para de carregar isso dentro do seu coração. Você está morrendo, filho. Você está morrendo espiritualmente e não está percebendo. Pode botar um estereótipo na frente, você pode fazer pinta de marrento, você pode fazer pinta de fortão, o que for, mas se o seu coração estiver machucado, uma hora tu vai quebrar a tua cara se você não pedir perdão. Escuta o que eu estou te dizendo. Ah, irmão, você pode olhar para mim com a cara que você quiser, mas se eu também te machuquei, me perdoe em nome de Jesus. Está entendendo? O seu ressentimento não machuca a pessoa que te ofendeu, mas destrói você. Olha a lição que nós conseguimos extrair disso. O seu ressentimento não machuca a pessoa que te ofendeu, mas ela está destruindo você. A mágoa não resolvida é como um câncer espiritual que corrói o teu interior. Ah, irmão, começa a olhar aí para dentro da sua mente hoje. Começa a olhar aí no seu interior. Sabe, eu não vou perguntar se você tem mágoa de alguém, mas olha aí para dentro do seu interior. Começa a avaliar tudo que você já viveu, tudo que você já passou na sua caminhada. Vê se tem alguém aí que vem à sua memória, alguma situação, algo que aconteceu na sua vida, a qual você tenha que encarar a difícil missão de praticar os 70 vezes 7 na vida dela. Porque se você ainda não compreendeu, e você hoje vive um caminho de destruição, com certeza existe um gatilho que te levou a isso. E talvez esse gatilho seja essa mágoa que você carrega dentro do seu coração. Talvez você não consiga fluir 100% naquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque você está carregando um sentimento dentro de você, que te impede de ver a totalidade de Deus na sua vida. Você precisa de cura na sua alma. Você precisa se limpar de toda essa amargura, sabe, de todo esse ressentimento que você carrega. Irmão, pode procurar, pode olhar dentro de você aí, você vai encontrar. Irmão, eu vou me atrever. Alguém aqui nunca sofreu nada, nenhum tipo de aconselhamento errado? Ninguém aqui nunca teve mágoa de ninguém? Você é essa pessoa que nunca teve mágoa de uma pessoa na sua vida, que nunca se sentiu ofendido por algo que alguém falou, disse ou fez na sua vida? Você tem coragem, erga sua mão. Talvez uma criança ergueria. Todos nós vivemos por experiências, irmãos, que modelam e forjam o nosso caráter. É isso que eu estou te dizendo. Todos nós passamos por situações que nos transformam na pessoa que nós somos hoje. Mas entenda uma coisa: pessoas que conseguiram sarar e curar os seus traumas se tornam pessoas que vivem a vontade plena do Senhor na sua vida. Não são pessoas que vivem machucadas, destruídas, nem caminhando para trás, parecendo um caranguejo, siri, sei lá o nome daquilo, mas não anda para frente. Entende? Você precisa se curar, se limpar, para que você possa ajudar outras pessoas a alcançar isso também na vida dela. Que você possa se limpar, se curar, tirar de dentro de você tudo aquilo que te impede, irmão, de dobrar o seu joelho com fé e orar a Deus que salvou a tua vida. Ah, Senhor, mas por que eu passo por isso? Ah, Senhor, por que eu estou vivendo isso na minha vida? Irmão, não tenta entender o porquê. Saiba que existe um Deus que vai estender a mão para perdoar, se você for lá fazer teu papelzinho de cristão. Está entendendo? Você precisa pedir perdão para alguém, irmão? Não responda.
Quando Jesus nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina? Perdoa as nossas, fala a sua dívida. Perdoa as nossas, você também peca, você também deve. Então se alguém vier até você pedir perdão, irmão, vê se não faça aquela cara de crente bravo. Perdoa, estenda a mão, dê um abraço. É muito difícil para a pessoa chegar até alguém e falar me perdoa. Mas essa pessoa está crescendo em fazer isso. Agora nós não vamos receber? Como não? Outra coisa, vamos entender aqui um ponto. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu queria falar para vocês sobre o perigo que há em nós, em guardar mágoa dentro de nós, porque isso é um perigo para a nossa vida, irmãos. Isso é um perigo para a nossa vida, entenda. Isso gera em nós bloqueio espiritual. Guardar mágoa pode interromper a comunhão com Deus. Jesus ensinou que antes de trazer uma oferta ao altar, ou mesmo orar, é preciso perdoar se você tiver algo contra alguém. Marcos capítulo 11, verso 25. Olha quando isso vai, o perigo que isso está gerando na nossa vida. Isso gera danos pessoais na nossa vida. A mágoa ela é frequentemente descrita como um veneno que destrói a própria pessoa que o guarda, sendo comparada a uma prisão ou um cárcere de alma. Ela adoece a nossa alma, a nossa mente. O Senhor quer limpar toda a mágoa do teu coração, irmão. O Senhor quer tirar de dentro de você tudo aquilo que está te matando por dentro. Hoje nós sabemos que Jesus ele é especialista em romper cadeias, em abrir prisões. Profetizo na sua vida que hoje o Senhor abra a prisão da tua alma, te liberte de toda essa mágoa, de todo esse rancor, tudo aquilo que te impede de viver aquilo que o Senhor tem na sua vida. Seja liberto hoje, irmão, em nome de Jesus, que toda essa cadeia espiritual quebre, que todos esses grilhões sejam abertos, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, que você seja restaurado, que você seja uma nova criatura verdadeiramente em Cristo, que não haja danos mentais, nada na sua vida, que o Senhor reestabeleça os propósitos dele sobre você, mas com uma mente limpa, com um coração aberto, com um coração disposto a perdoar em nome de Jesus. Irmão, seja curado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira isso da sua mente. Tira. Sabe por quê? Hebreus 12:15, a palavra do Senhor nos fala sobre raízes de amargura. Olha onde isso vai, irmão. Isso vai longe. Isso vai muito longe. Nós poderíamos pregar aqui até sabe Deus quando. Mas entenda, terceiro ponto, para nós partirmos para um final. Terceira lição que nós extraímos: o fim de um orgulho desprezado. Meu Deus. O final da história de Aitofel, ele é um alerta para a nossa vida, irmãos. Ele é um alerta para a nossa vida. O seu conselho de ataque era um conselho, ao ponto de vista militar, ele era perfeito. Só que o que acontece? Lá no capítulo 15, no verso 31, Davi ora a Deus, fala assim: Senhor, confunda as palavras de Aitofel, não deixa ser válido aquilo que ele falar. E aí Davi, sendo um cara muito inteligente, o que ele fez? Ele colocou espiões ali no meio. Ele colocou os amigos dele para estarem infiltrados ali dentro. E Uzai era um deles. Então entenda, Davi, sendo quem era, um homem segundo o coração de Deus, pecador igual a nós, mas segundo o coração de Deus, porque se arrependia dos seus pecados. Ele já sabendo quem era Aitofel, o que ele fez? No capítulo anterior ele fala assim: Senhor, faça-se confundir. Quer ver? Vamos na palavra correta aqui, ó. Capítulo 15, verso 31. Então fizeram a saber Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram contra Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura.
Olha quem era Davi. Aitofel era inteligente? Sim, era inteligente, mas Davi conhecia a inteligência dele. O que Davi fez? Orou ao Senhor: faça com que as palavras dele se tornem loucura. Olha onde vai essa história. Porque mesmo que o conselho dele parecesse perfeito de uma maneira militar, Absalão poderia muito bem ter ouvido esse conselho e ter se dado muito bem. Mas existia um homem chamado Davi, que orou ao Senhor e falou: faça com que tudo aquilo que ele pedir, que ele falar, se torne em loucura. E aí vai quem lá? Uzai. O conselho de Uzai, irmão, se você for prestar atenção nesse texto, de verdade, não querendo menosprezar aquilo que ele diz, mas era um conselho medíocre, não funcionaria, não daria certo, não teria como fluir, comparado àquilo que Aitofel estava tentando fazer. Mas existia o quê? A oração de um homem por trás, pedindo que Deus ajudasse ele, para que tudo desse certo. Olha como as coisas funcionam. Davi conhecia o coração de Aitofel, sim ou não? Conhecia. Presta atenção num detalhe muito grande. No texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que ele queria matar apenas o rei. Lembra no começo, quando eu li o texto, eu falei assim, ó, ferirei só o rei, no versículo 2, ele não queria matar mais ninguém. Isso me mostra que a ira dele era justamente contra Davi, pela situação que aconteceu com a sua neta e com o seu genro ali, Urias. Então a intenção dele era ferir apenas a Davi. Davi era um homem de guerra treinado. Você acha que ele ia ficar ali bobeando, esperando ele arquitetar todo um plano para ir lá matar ele? Não, Davi recorreu a quem podia resolver. Espera aí, se esse homem é como Deus, eu vou fazer o quê? Direto com Deus que me ouve também. E o que ele pede? Senhor, faça se tornar em loucura tudo aquilo que ele está pedindo. E o Senhor ouve a oração de Davi. Aitofel vai lá e dá um conselho correto, uma estratégia correta para pegar Davi. Davi pega, manda Uzai lá no meio, que não era tão sábio quanto Aitofel. E Uzai dá um conselho gigante, desse tamanho. Não, vai você, Absalão, pega todo mundo, vai à frente da batalha, junta. Nisso ele já mandou outra pessoa ir lá avisar para Davi: ó, sai do lugar onde você está, se esconde, fica afastado, porque os caras vão vir atrás de você. Mas fica escondido, que Deus já está no controle, está cuidando de tudo. Davi conhecia o orgulho do coração de Aitofel. Entenda que a preocupação de Davi era o cuidado que ele tinha com ali o reinado dele, com as pessoas, com todo o ambiente onde ele vivia. O cuidado de Absalão, a intenção de Absalão era usurpar aquilo que era do seu pai. A situação de Aitofel era ferir a Davi por aquilo que ele fez com sua neta e com o seu genro. Agora entendam uma coisa, o que nós precisamos compreender: Aitofel nunca tinha ouvido um não sobre seus conselhos. Ele estava acostumado com orgulho cheio, pastor. Não, se eu abrir a boca e falar, acontece. Se eu abrir a boca e fazer, está feito. Cheio de si, cheio do orgulho, nunca ouviu um não na vida. Irmão, para de falar para o teu filho amém para tudo aquilo que ele faz na tua vida. Pai, eu quero, tó filhinho. Pai, faz, tó filhinho. Para de falar amém para tudo, começa a falar não. Porque você vai treinar ele a ser uma pessoa que aprendeu. Porque no dia que ele ouvir não lá na frente, vai vir chorando atrás de você. Pai, para com isso. Ensina, faz igual eu, irmão. Ensina mais não do que sim. Você vai ver só, você não se vira. Mas entenda o que eu estou tentando dizer para você. Davi não feriu apenas um aconselhamento errado, mas feriu o orgulho de Aitofel. Entenda. O orgulho ferido de Aitofel se tornou naquilo que acontece lá no final. Quando vem descendo, nós vamos chegando no texto lá no capítulo 23. Aí Aitofel fala assim, ó, vendo que o conselho dele não foi ouvido, pegou suas coisinhas, pegou seu jumentinho, seguiu para sua casa, botou tudo em ordem, organizou todos os seus negócios, organizou todas as suas coisas. O que me mostra que ele estava totalmente lúcido no que ele estava fazendo. Uma pessoa que está louca não organiza suas coisas. E se enforcou, morreu. Orgulho ferido leva a um caminho de destruição. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele não suportou a humilhação, ele preferiu a morte do que a rejeição da sua própria sabedoria. Ah, irmão, e aí o que eu entendo disso tudo? Aitofel, ele se enforca numa corda chamada orgulho. Aitofel se enforcou no seu próprio
orgulho. Entenda o que eu estou te dizendo nessa noite. O orgulho ele é um pecado que mais nos afasta de Deus. O orgulho ele é um pecado que mais nos distancia da graça do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, Tiago, capítulo número 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esteja pronto, irmão, porque o não de Deus, ele te faz crescer. Esteja apto a ouvir um não de Deus. Se for realmente um conselho direcionado por Deus, ainda que venha doer a você, continue, ouça, coloque em prática. Ainda que você receba um não, ainda que doa no seu orgulho, que te machuque agora, se você tiver a certeza que esse aconselhamento está vindo de Deus para a sua vida, prossiga com o não de Deus, mas não prefira um sim que te leva para o inferno. O sim do mundo vai contra aquilo que é o não de Deus para a sua vida, mas muitas das vezes nós queremos ouvir apenas aquilo que nos massageia, apenas aquilo que nos faz bem, aquilo que nos deixa felizes. E muitas das vezes a repreensão não nos deixa feliz, não nos deixa alegre, mas nos produz um crescimento. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que Deus corrige a quem é que Ele ama, que Deus corrige o filho que ama. Para que Deus quer que você cresça, filho? Deus não está te aconselhando, está te falando não, para que você caia, para que você fique triste. Mas se você compreender a ótica bíblica do não de Deus, você vai saber que Ele está te produzindo crescimento e não derrota. Ô irmão, você podia dar um glória a Deus por isso. Ei, irmão, se tem mágoa no teu coração, afasta ela. Se tem uma mágoa no seu coração, afasta ela de você hoje, em nome de Jesus. Não deixa isso gerar fruto. É melhor produzir um fruto de crescimento com suor, com lágrima, do que produzir um fruto gerado através de uma mágoa. Porque a palavra de Deus ela é clara. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Amém, irmãos? Estão felizes aí, sim ou não? Então se coloca de pé. Cadê o ministério de louvor? Aleluia. Nós já vamos partir para um final. A grande diferença, irmãos, entre a sabedoria de Davi e a sabedoria de Aitofel, é que Davi, mesmo pecando, ele estava preocupado em não desagradar a Deus, e Aitofel só estava preocupado em ser visto por aquilo que ele fazia. O grande conselheiro, o homem sábio, o homem cheio do discernimento, recebeu um não do Senhor. E nós, quando nós recebemos um não na nossa vida, qual é a nossa reação? Irmãos, que Deus nos abençoe com um coração leal e humilde ao Senhor. Se nós queremos ser sábios, que nós sejamos leais ao que Deus tem à nossa vida. Ainda que muitas das vezes nós tenhamos que falar não para algumas pessoas, que nós sejamos leais àquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquele aconselhamento que muitas das vezes nós guardamos para nós e falamos assim: eu não vou falar não, porque eu não sei, a pessoa vai ficar chateada comigo, e o Senhor está ali mordendo teu coração por dentro, te apertando, fala assim: vai falar. E às vezes a gente segura, porque sabe que vai machucar uma pessoa. Irmão, olha, se você pegar uma árvore, deixa eu falar um negócio para você, que não está dando fruto. Vou dar um exemplo do que eu vivi e fiz. Na casa da minha sogra tem um pé de manga, que não estava dando manga de jeito nenhum, irmão. Sabe o que a gente fez? Pegou um facão, picou todinho o pé dela. Próxima colheita, carregado de manga. Machucou, mas deu fruto. Doeu? Não sei, eu não sou árvore, mas deve ter doído. Se eu der uma facãozada em alguém, vai doer, não vai? Mas gerou fruto, sim ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Se a tua atitude, mesmo que venha doer em alguém, faça com que ela venha gerar frutos de crescimento espiritual na vida dela, não tenha medo de falar. Mas entenda que a pessoa também tem que estar com o coração aberto a ouvir, senão você vai causar algo que vai afastá-la da presença de Deus. Seja sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você está fazendo segundo o direcionamento de Deus, você vai saber a hora certa de falar, a hora certa de fazer.
Entenda o que eu estou te dizendo. Não é saindo falando qualquer coisa para qualquer um, mas estar direcionado por um princípio chamado temor do Senhor, porque Ele vai gerar crescimento. Ele é o princípio de todas as coisas. Existe o temor do Senhor nas suas atitudes, sim ou não? Tem que ter, irmão, sim ou não? Então, se você está sentindo o desejo de dar um conselho para alguém, segundo o princípio do temor do Senhor, faça. Mas se você está fazendo segundo as suas próprias convicções, pare agora. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre as suas atitudes, reflita sobre tudo aquilo que você tem feito, porque você pode estar matando alguém achando que está ajudando. Ai meu Deus, pastor, presentão de aniversário que você está dando para nós, hein pastor? Meu Deus do céu. Ô pastor, presente de aniversário, você podia falar de coisa boa. Coisa boa é ser repreendido pelo Senhor, irmão. Nós estamos crescendo. Você acha que essa palavra veio primeiro para quem? Veio primeiro para mim. Então presta atenção no que eu estou falando para você. Amém? Mas nós vamos fazer algo aqui agora. Nós vamos tratar as nossas mágoas nesse momento. Nós precisamos tratar a nossa mágoa. Irmão, eu vou fazer algo aqui, e eu quero que você leve isso para o ambiente espiritual nessa manhã. Eu queria que toda a igreja, sem exceção nenhuma, não saísse do seu lugar, ficasse onde vocês estão, mas que você possa se ajoelhar e orar a Deus por um momento, pedindo para que o Senhor tire do seu coração toda a mágoa, sabe aquela que está aí dentro guardada no seu coração? Aquela que você não quer mexer porque está doendo, sabe aquela que você não quer encostar porque dói, sabe aquela ferida que machuca quando você encosta? É essa que o Senhor quer tratar. É essa que o Senhor quer curar. É essa que o Senhor quer tirar da sua vida. É essa que hoje o Senhor quer arrancar para fazer você crescer. Como diz o ditado, vai passar o facão aí, vai doer, vai machucar, mas vai dar fruto. Vai tratar aquilo que você não quer. Eu queria que só os pastores, os servos, aqueles que estão atendendo hoje na igreja permanecessem de pé. Os demais irmãos, pode se ajoelhar em nome de Jesus. Pode orar ao Senhor, fale com Ele. Permaneça de pé, só os que estão servindo hoje, só os que estão escalados. Os pastores, se quiserem orar por alguém, se quiserem ir até uma pessoa, vá. Se quiser chegar até alguém, falar alguma coisa que o Senhor estiver direcionando, vá em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nesse dia chamado hoje, a qual o Senhor preparou para nós, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, que hoje nós viemos passar por um lugar chamado Clínica da Alma. Que nós venhamos, Senhor, a ser tratados por Ti. Que o Senhor venha tirar de nós, Pai, todo o amargor. Que o Senhor venha tocar, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, naquele lugar, Pai, onde nós sabemos que dói, que magoa, que machuca, mas que é necessário ser tratado. Ah, Senhor, limpa de nós, tira de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor, de cumprir a Tua vontade. Tira de nós, Senhor, todo o achismo. Tira de nós todo o sentimento, Pai querido, de superioridade, de orgulho vazio. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de viver a Tua vontade. Senhor, eu quero voltar a ser como no início. Ah, Jesus, eu quero Te olhar, Senhor, da forma como eu olhava antes. Eu quero aprender, Senhor, a olhar para os meus irmãos da mesma forma como o Senhor olhou. Ah, Jesus, não permita, Senhor, que o orgulho, que a mágoa, ela venha impedir os Teus planos na nossa vida. Senhor, nos limpa. Nós estamos aptos hoje, Senhor, prontos a perdoar. Nós estamos prontos, Senhor, a estender a nossa mão e pedir perdão. Ah, Jesus, trata o nosso íntimo, trata a nossa alma, as nossas feridas, Senhor. Cura, Pai querido, todas as raízes familiares, Senhor, que necessitam de tratamento. Senhor, toda a família destruída, desestruturada, Senhor, restabelece o Teu trono dentro dos lares da Tua igreja. Restabelece os Teus propósitos dentro das famílias. Em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, eu oro a Ti. Se houver algo em mim que necessita ser curado, cura, Pai querido. Toca nas feridas, limpa o meu interior.
mas não me deixe perder a tua presença, não me deixe perder, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, não me deixe ser confundido pelo inimigo. Antes, Senhor, tira de mim o coração de pedra, põe um novo coração, o coração disposto a te obedecer, a cumprir a tua vontade, o teu propósito em minha vida. Oh, Espírito de Deus, Anaki Amandoromanai. Oh, aleluia, Jesus. Namastu Bicai Amandoro. Preciso do teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. Preciso Perdoa-nos, de Jesus. ti. Quebranta o meu coração. Perdoa, Senhor, as feridas. Como a Perdoa, Senhor, as feridas que causamos em outras pessoas. Perdoa, Senhor, as palavras lançadas pela nossa própria ira, pela nossa própria vontade. Perdoa, Senhor, aquilo que falamos ou fazemos, Pai, que não é direcionada pela tua vontade. Mas hoje nós precisamos de ti em nossa vida, Jesus. Nós necessitamos da tua cura, necessitamos do teu toque, Espírito Santo, necessitamos do teu renovo, da oportunidade de recomeçar em tua presença. Ah, Jesus, toca em nós nessa manhã, toca em nós nessa manhã, cura nossa alma, limpa toda a amargura, limpa, Senhor, tudo aquilo que há em nós. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Adore a Ele, glorifica a Ele. O que fizeste, glorifica a Ele nessa manhã. Como alto é os céus, sua misericórdia é sem fim. Irmão, se você precisar de uma oração especial, vem até aqui à frente também. Nós também queremos orar por você. Você sente o desejo de sair do seu lugar, saia, vem aqui. Deixa a gente orar pela sua vida. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você quer se reconciliar com o Senhor? Hoje é o dia. A oportunidade é agora. O Senhor está tratando as suas feridas. Aleluia. Não permaneça da forma como você está. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Aleluia. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Irmãos, você já parou para analisar a letra desse louvor? Você já parou para analisar aquilo que você está cantando? Falar para o Senhor que você precisa dele mais do que o ar que você respira significa que você não está preocupado nem com a sua própria vida, mas sim aquilo que Deus quer de você. Se olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de ti, escuta o meu clamor. Qual foi a última vez que você realmente levantou um clamor para o Senhor? Sabe, aquele que vem da alma, que vem lá de dentro. Quando foi a última vez que você cantou o louvor dando significado para aquilo que você está cantando? Nós vamos cantar de novo, mas eu quero que você entregue, irmão. Quero que você entregue a sua adoração. Quero que você põe para fora. Sabe, que você deixa fluir de dentro da alma, que você realmente precisa dele na sua vida. Para de cumprir protocolo, irmão. Deus não precisa de ninguém que cumpra protocolo. Deus precisa de quem adore a Ele em espírito e em verdade. Deus precisa daquele que entrega adoração e amor no trono dele.
Para de ser um músico, para de ser só um cantor, para de ser um coadjuvante. Meu Deus do céu. Comece a adorar a Deus em espírito e em verdade, aí onde você está, aí no seu lugar. Põe para fora tudo que você sente através dessa canção. Deixa fluir, irmão. Deixa fluir. Fala um negócio pra você, não tem machão diante de Deus, não. Não há quem resista à presença de Deus. Não tem coração de pedra que a presença do Espírito Santo não possa quebrar. Não há frieza, irmão, que o fogo do Espírito Santo não possa acender. Não há gelo que resista ao fogo do Espírito. Não existe, não adianta. Pode ficar bravo comigo se você quiser, não tem problema não, mas amanhã você vai me agradecer. Amém? Vamos cantar de novo em nome de Jesus. Vamos deixar a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Erga, solte aí a sua adoração. Põe pra fora. Diga. Não posso viver. Diga isso. Não vale a pena existir. Diga, escuta. Diga. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor, bem bonita. Irmãos, não acabou ainda não, tá? O Senhor quer fazer algo aqui. Que existem pessoas que não conseguiram orar enquanto estavam ajoelhadas no seu lugar. Existem pessoas que só se ajoelharam porque eu pedi. Não foi com interesse de coração. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer verdadeiramente curar a nossa alma hoje. O Senhor quer verdadeiramente curar a nossa ferida. Irmão, se você não se sente forte o suficiente para entender aquilo que o Senhor está querendo fazer, irmão, erga sua mão, eu vou até aí te dar um abraço, em nome de Jesus. Alguém vai até você, se eu não for, alguém vai. Mas não sai daqui da mesma forma como você entrou, não. Irmão, isso é muito profundo. A gente tem que parar, irmão, de ser filho mimado que fica carregando mágoa. A gente precisa ser tratado pelo Senhor. E hoje é o dia, o Senhor quer tratar nossa alma hoje. Deus quer te tirar daqui desse templo hoje transformado, irmão, renovado, leve. Você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. Você precisa sair daqui de dentro uma nova pessoa no dia de hoje. Você precisa sair daqui um novo cristão, uma pessoa sem amargura no seu coração, uma pessoa sem mágoa. Tira isso do seu coração no dia de hoje. Se Deus está colocando alguém no seu coração, vai até essa pessoa, dá um abraço nela, irmão. Deus está mandando você entregar alguma coisa, vai, entrega. Está esperando o quê? Descer um anjo. É tua vida que Deus quer usar. Sai do seu lugar, querido. Seja a boca de Deus hoje. Porque se você está bem, se você está curado, existe alguém que precisa ouvir aquilo que você tem na sua vida. Existe alguém que precisa daquilo que o Senhor está fazendo através de você. Você não foi curado simplesmente para estar bem, mas para ser usado por Deus para um propósito. Aleluia. Aleluia. Diga as lutas. Diga. Frieza, escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Diga, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. O quê? Eu quero permanecer contigo até o fim. Diga. Aleluia. Não posso viver. Aleluia. Não vale a pena existir. Aleluia. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.
Glória a Deus. Amém. Amados, nós já vamos para casa. Hoje à noite o pastor Marcelo Linhares vai estar aí com a gente, em nome de Jesus, é um homem de Deus. Convide alguém, venha à noite também pegar mais uma porção da palavra do Senhor. O pastor Marcelo já esteve aqui ministrando para a gente algumas vezes, e é bênção, irmão. Então não perca a oportunidade de receber uma porção a mais. Esteja aqui em nome de Jesus. Convide alguém, chame uma pessoa, traga alguém. Em nome de Jesus, venha receber mais uma porção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu espero sinceramente que você saia daqui diferente hoje. Sinceramente eu espero que nesse dia eu possa te dar esse presente. De você sair daqui. Eu não, que o Senhor possa te dar esse presente. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou ninguém. Mas o Senhor, o Espírito Santo que habita na minha vida, que Ele possa te conceder esse presente, de você sair daqui hoje renovado, transformado e sendo uma nova criatura no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos nessa manhã, te louvamos, Senhor, te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez sermos tratados pela Tua palavra, sermos corrigidos pelo Senhor, para que nós venhamos a gerar frutos, frutos de arrependimento e frutos que gerem crescimento na nossa vida. Senhor, que nunca nós venhamos perder a alegria da salvação, que nós nunca venhamos perder, Senhor, o desejo de estar cumprindo o Teu propósito e a Tua vontade, ainda que isso venha nos doer, Pai querido, mas que isso venha gerar frutos na nossa vida, que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Pai querido, que nenhuma seta do inimigo, Senhor, ela venha sobre a nossa vida e nem sobre a nossa casa. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, a festa das crianças, que está acontecendo ali na praça hoje, do nosso irmão Tim. Senhor, que Tu abençoe também, que guarde, que não aconteça nenhum dano, nenhum mal, mas que tudo ocorra segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Nos traz em segurança para o culto da noite, Senhor, nos livrando e nos guardando, que nós possamos ser boca de Deus na vida de alguém, fazer um convite, trazer uma pessoa que precisa conhecer ao Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, ela seja com toda a igreja. E nós dizemos: aplauda o Senhor, vá para casa em nome de Jesus.